informações, mas antes eu vou fazer uma análise rápida aqui dos dois jogos do Flamengo nesse sábado. O Flamengo principal jogou contra o Orlando City lá nos Estados Unidos, empatou em 1-1, e a garotada do Flamengo jogou na Arena das Dunas contra a Portuguesa pelo Carioca, empatou em 0-0. Sobre o time principal diante do Orlando City, acho que o Flamengo foi bem no primeiro tempo, começou, entre aspas, nervoso, teve até bola na trave do Orlando City, depois se ajeitou e rapidamente achou um gol, não, né? Fez o gol com Pedro. Pedro marcou mais um, né? Em 3 jogos, Pedro tem 3 gols. E o destaque nesse gol não foi o gol do Pedro, com todo respeito ao Pedro, que mais uma vez mostrou o seu poder de finalização, mas a jogada trabalhada, com De La Cruz no meio de campo, fazendo boa jogada, boa movimentação e dando bom passe, achando Varela na ponta direita. E o lateral uruguaio deu um passe perfeito para o Pedro finalizar. Então esse para mim é o grande destaque do Flamengo no primeiro tempo. Foi bem, até sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Acho que o Fabrício Bruno deu um mole ali na zaga, mas é começo de ano, não adianta crucificar o Fabrício Bruno, xingar o Fabrício Bruno. Acho até que o Varela poderia ter dado um suporte melhor ali, fechando mais no lado direito, mas enfim, foi bobeada do setor defensivo. Então acho que esse é um dos pontos negativos. No segundo tempo, o Tite fez muitas mudanças, o que é normal, né? Pré-temporada, tem que fazer mudança mesmo. Colocou Gabigol, Bruno Henrique, enfim. E o Gabigol não foi bem novamente. Inclusive ele terminou o jogo sem dar uma finalização. Ele não teve uma boa movimentação em campo. O Bruno Henrique foi muito mal também. Eu estou sentindo falta daquele arranque, daquela velocidade do Bruno Henrique. Acho que o time no segundo tempo do Flamengo foi muito mal. Isso mostrou que o Flamengo tem muito ajuste ainda a fazer, sobretudo quando faz muitas mudanças. Acho que isso aí é um trabalho que o Tite vai ter que fazer, mas de maneira geral eu vejo como muito positivo esse jogo do Flamengo, essa passagem do Flamengo pelos Estados Unidos. E quem estava na arquibancada ao lado do Rodolfo Landim assistindo ao jogo, John Textor, o presidente da SAF, digamos assim, o dono da SAF do Botafogo, estava lá na companhia do Rodolfo Landim, assistiu ao jogo, e ele não estava lá por acaso. Ele foi até Rodolfo Landim, ele aproveitou que ele estava nas Bahamas, se não me engano, deu uma rápida passada lá pela Flórida, por Orlando, se encontrou com o Rodolfo Landim, ele foi para lá para conversar sobre Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o lateral direito, que chegou aí para o Corinthians, mas voltou depois da negociação subir no telhado, e a proposta foi feita. O Botafogo quer comprar o jogador junto ao Flamengo. Eu acredito que o Mateuzinho vai vestir a camisa do Botafogo, porque o Flamengo topa fazer negócio. O Botafogo quer ter o Mateuzinho. Acha que é um jogador que pode render bastante lá no Botafogo. Aprender também com o Rafael, que é o outro lateral direito que tem lá. O Botafogo quer. Agora tem que conversar com os empresários do jogador. Por quê? O Mateuzinho, ele tinha expectativa de ir para o Corinthians. Era um sonho, não do Mateuzinho, mas do pai do Mateuzinho, enfim, algum familiar do Mateuzinho. Ele queria muito ir para o Corinthians. Tanto é que antes do Corinthians ele rejeitou o Red Bull Bragantino. Só que agora o Corinthians, a relação está azedada. A verdade é essa. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Corinthians em desistir da negociação e também da nota oficial depois. Então a relação está bem azedada, bem estremecida, e o Botafogo veio forte para contratar o Mateuzinho, já fez proposta para comprar o jogador. Assim que eu tiver detalhes dos valores, eu passo para vocês, tá bom? E após o jogo, o Tosa, que também é um torcedor que muita gente conhece de rede social do Flamengo, enfim, um cara que eu gosto e respeito muito, ele acabou divulgando um print de uma conversa dele com o Evander, aquele meia do Portland, da MLS, o Evander debochando do empate do Flamengo com o Orlando City, perguntando, o Flamengo empatando com o time da MLS e tal. Então, eu acho que isso aí, o jogador foi muito mal. Eu vi até o Tosa depois deletando o print, falando que o Evander foi gente boa depois da troca de mensagem. Gente boa ou não, depois acho que o Evander não poderia ter feito isso. É um jogador que quase não, mas é um jogador que poderia ter vindo para o Flamengo. O Flamengo tentou a contratação desse atleta junto ao Portland, mas as conversas não avançaram. Então acho desnecessário um jogador como o Evander fazer isso, entre aspas, debochar do Flamengo. Achei totalmente desnecessário. Sobre o jogo do Flamengo contra a Portuguesa,
com a garotada comandada por Mário Jorge, tendo a presença do Pablo, zagueiro do time principal na zaga, o lateral direito Matheus França, o Mateuzinho, e o volante Thiago Maia, um time foi muito mal. Gente, foi uma pelada o jogo do Flamengo diante da Portuguesa. Ah, mas é a garotada, mas... Gente, mesmo assim, o time do Flamengo, se a gente for parar para analisar, Matheus Cunha no gol, aí a lateral direita, Mateuzinho, que é um jogador, já está há muito tempo no time profissional, Pablo, um jogador extremamente inteligente, Thiago Maia de volante. O problema para mim foi como o Mário Jorge montou a equipe, sem um centroavante de ofício, tendo o Wellington, que foi artilheiro do Flamengo na Copinha, não custava nada colocar o Wellington, utilizando o Verton, não sei porquê, porque é um jogador que está muito próximo de ir para o Santa Clara, o Peterson, jogador que amanhã vai se apresentar ao Atlético Paranaense, um time totalmente sem organização tática, deu para perceber isso, time muito mal em campo. Então o próprio Lohan, que é um jogador que se espera mais dele, mas ficou sobrecarregado, ele eventualmente fazia a função de falso 9. Eu acho que o Mário Jorge foi muito mal, demorou a mexer, enfim, um jogo para a torcida do Flamengo esquecer. Lamentavelmente, os torcedores que compareceram à Arena das Dunas, inclusive parabéns para a torcida do Flamengo, que compareceu lá em Orlando, no amistoso do Flamengo, compareceu na Arena das Dunas, duas grandes festas que a torcida do Flamengo protagonizou em apenas um dia. Desse jogo, eu não tiro nada de bom, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o time foi muito mal, inclusive. Sobre o mercado da bola, galera, o Flamengo fez nova proposta para o Léo Ortiz e se aproximou da pedida do Red Bull Bragantino, uma informação publicada primeiramente nesse sábado pelo jornalista Júlio Miguel, nós confirmamos, e pelo que eu apurei, o Flamengo chegou muito próximo de 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. Só que esse valor não é valor fixo, é um valor fixo e também tem metas embutidas aí nesse valor, que poderia chegar a 8,5 milhões de euros a operação toda. Outro detalhe, o zagueiro abriu mão do percentual que ele tinha direito. Não só os zagueiros, os empresários também, isso aí dava 25%. Então o zagueiro, para vocês perceberem como o Léo Ortiz quer jogar com a camisa do Flamengo, ele abrindo mão de percentual dele. Então o Flamengo voltando a negociar com o Léo Ortiz, ficando mais próximo da pedida do Red Bull Bragantino. Muita gente vai me perguntar, vem aí o Domingos Duarte, o zagueiro português que está na Espanha, do Getafe, o Flamengo negociou, o Flamengo encaminhou a contratação desse jogador. Teve um acordo com o Getafe e com o jogador. Só que, quando o Flamengo viu que poderia tentar novamente o Léo Ortiz, recuou. E o Flamengo avisou aos empresários do jogador e também ao Getafe: olha, se a gente tiver a oportunidade de contratar o Léo Ortiz, a gente vai recuar. Beleza, então o Domingos Duarte era como se fosse um plano B aí ao Léo Ortiz. Como o Flamengo está enxergando que pode contratar o Léo Ortiz, inclusive o Léo Ortiz foi eleito o melhor em campo no jogo do Red Bull Bragantino hoje contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Flamengo está agindo certo e precisa contratar um zagueiro. É prioridade agora. O Flamengo não pode deixar de contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Eu acho que não tem que ter pressa, a janela até o dia 7, beleza, mas tem que contratar. Não dá para o Flamengo ficar dependendo de Davi Luiz na reserva e Pablo na reserva. O jogo do Pablo hoje foi horroroso, gente. A verdade é essa, e a verdade precisa ser dita. Então o Flamengo precisa contratar sim um zagueiro e pode ser o Léo Ortiz aí novamente. Que novela, cara, mano. Acho que é a novela que mais tem capítulos nessa janela de transferência. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, Gabigol no Grêmio. Pois é, o narrador Pedro Ernesto da Rádio Gaúcha cravou isso nesse sábado. Engraçado que ele cravou assim, minutos antes do Flamengo entrar em campo contra o Orlando City, quando o Gabigol estava lá relacionado. A informação que eu tenho, e gente, eu não estou aqui desmentindo outro colega não, mas eu sei que vocês me perguntam, muita gente me pergunta, cara, meu WhatsApp bombando aqui, muita gente me perguntando sobre isso. A informação que eu tenho é que não procede, não tem nada de Gabigol no Grêmio, Gabigol não está de saída do Flamengo, pelo contrário, Gabigol continua no Flamengo, essa é a minha informação, tá bom? Foi o que eu consegui apurar com pessoas do Gabigol e também do Flamengo. Então, assim, o Grêmio está contratando todo mundo. Essa semana aí soltaram que o Verratti poderia ir para lá, o atacante do Vasco. Agora é o Gabigol. Pois é. O que aconteceu foi o seguinte: o Flamengo aumentou a proposta, Léo Ortiz aceitou abrir mão dos 25% que ele tinha na parte da negociação
e pode se tornar jogador do Flamengo a qualquer momento. Isso mesmo, nunca esteve tão próximo o acerto entre Flamengo e Red Bull Bragantino pela contratação de Léo Ortiz. Fala, meus aí, que jogos decisivos, por conta de erros defensivos, a gente vai perder as partidas. Torcer para que o Tite consiga. Bom, vamos começar a falar agora de negociações, porque o Mateuzinho está a um passo de ir ao Botafogo. O Flamengo já aceitou vender o jogador, além de ter aceitado vender o jogador, o Flamengo já acertou os valores com o Botafogo. Joe Testor teve ontem lá no estádio do Orlando City, conversou com o presidente Rodolfo Landim e fez ao Flamengo uma proposta de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, pela venda do Mateuzinho. E o Flamengo topou, vendeu o atleta. Porém, vai depender da decisão do jogador. Hoje, domingo, representantes do futebol do Botafogo vão se encontrar com representantes do atleta no Rio de Janeiro para convencer o jogador, para apresentar, na verdade, aos seus representantes um projeto que convença ele a ir jogar no Botafogo. O Flamengo aceitou a proposta logo depois do jogador ter voltado do Corinthians. Jogador que foi para o Corinthians emprestado e aí tinha um projeto, não tinha um projeto, o jogador acabou voltando, ele já tinha recusado uma proposta para receber 3 vezes mais do que ele recebe no Flamengo do Red Bull Bragantino e agora o Botafogo vai apresentar um projeto para ele. Para o Mateuzinho sair do Flamengo hoje, só depende dele. Ele pode sair do Flamengo, é outra negociação que pode acabar a qualquer momento. Como eu disse, hoje, domingo, tem uma reunião no Rio de Janeiro entre o departamento de futebol do Botafogo e representantes aí do Mateuzinho para apresentar a ele essa proposta, para apresentar a ele esse projeto do Botafogo. O Botafogo tem algumas coisas assim que pode oferecer, principalmente na questão, a gente também é dono do Lyon, então se você não ficar aqui, você pode ir para o Lyon, se você se destacar aqui, já tem um time na Europa, já tem o Crystal Palace também que joga a Premier League. São todas essas coisas que o Botafogo deve apresentar aí nessa negociação junto ao Mateuzinho. Daí eu queria saber de você, 21 milhões de reais. Você acha que o Flamengo está vendendo bem o Mateuzinho? Você acha que é uma boa venda? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário ele é muito importante para nós. Vamos falar agora de Léo Ortiz, porque, cara, é outra situação que já se arrasta há muito tempo. E ontem, após a partida do Bragantino, o Bragantino empatou em 1-1, o Léo Ortiz ele deu uma entrevista, porque foi ele que fez o gol do Bragantino, fez um gol de cabeça. E é óbvio que quando ele foi para a entrevista, pergunta que foi perguntada, Léo Ortiz, e aí, vai para o Flamengo, não vai para o Flamengo? Aquela coisa toda que a gente já está acostumado. E ele disse assim, ó, espero que as coisas se definam logo, para que todo mundo possa seguir os seus caminhos. Independente de eu ficar ou sair, para que seja uma página virada para todo mundo e para que todo mundo possa seguir a sua vida. Ou seja, eu acho que até o Léo Ortiz já está de saco cheio dessa novela. Essa é a realidade. Acho que até o Léo Ortiz já encheu o saco, não quer mais saber dessa novela de vem para o Flamengo, não vem para o Flamengo, fica no Red Bull Bragantino. Acho que nem ele está aguentando mais. E o próprio jogador deu uma entrevista falando sobre isso após o jogo do Bragantino ontem, empate por 1-1. E aí vem a informação. O negócio é o seguinte, o Flamengo chegou ao valor aproximado do que o Red Bull Bragantino está pedindo, 8 milhões e meio. O Red Bull Bragantino pede 9, entre o valor fixo e os bônus aí pelo atleta. O atleta tinha 25% na negociação e ele abriu mão. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, rapaziada, essas aí são as informações, né? Já tá definido aí, Mateuzinho jogando no Botafogo, só depende do Mateuzinho, né? Já que hoje vai ter a reunião, então reunião marcada para domingo, né? Onde representante do Botafogo vai ali, né? Sentar com o representante do Mateuzinho para apresentar a proposta e saber o verdadeiro interesse do jogador, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, torcedores. Se vocês fossem o Mateuzinho, o que você faria nessa situação? Vocês aceitariam a proposta do Botafogo ou não? Comente aqui e deixe a sua opinião. Lembrando que o Mateuzinho no Flamengo, com o Tite, ficou bem claro que ele seria um terceiro reserva, né? O Wesley era o segundo, o Varela está sendo o jogador titular.
Então você ficaria no Flamengo sendo um terceiro reserva, ou você ia para o Botafogo, onde você tem chance de ser o titular, né? Eu acho que o Mateuzinho ia chegar para ser o titular do Botafogo. Comente aqui e deixe a sua opinião. Também, né, as informações, como já trazido aqui no canal, bem avançadas pelo Léo Ortiz. O Flamengo que aumentou a pedida, né, e o jogador abriu mão de 25%. Então o Flamengo vai pagar 75% do jogador. Isso porque ele quer muito vir para o Flamengo, né? Então o jogador abriu mão de 25%, né? Então eu acho que se não acontecer agora essa negociação, pode esquecer. Devido à negociação ter avançado aí com o Léo Ortiz, o Flamengo abre mão, né, de Domingues, zagueiro do Getafe. Abre mão e vai priorizar essa contratação, né? Então, o Flamengo nesse momento, né, especulou vários jogadores, e nessa janela de transferência apresentou apenas Nicolás de la Cruz e conseguiu a contratação do Matias Vinha, né? Então, o Flamengo aí apenas 2 reforços, né? A pergunta que fica é: tá bom 2 reforços ou não? Comente aí também, deixa a sua opinião. O Flamengo também, ainda surgiu rumores aí do Flamengo tentando a contratação do Advíncula, jogador lateral esquerdo do Boca Juniors, da Argentina, mas não foi adiante, né? E na minha opinião, o Flamengo precisa muito de um lateral direito, né? O Flamengo, junto do Varela e Mateuzinho ali, que vão ficar no elenco, na minha opinião, não dá para suprir, né, as necessidades do Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria correr atrás de outro lateral sim, né? Então, essa é a minha opinião. E eu quero saber a sua opinião, torcedores rubro-negro. Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. E rapaziada, lembrando, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. É muito importante. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. E lembrando, amassa o dedo no like nesse vídeo, deixa muito like pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E eu conto novamente com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, fechou? Então, deixa muito like no vídeo, inscreva-se no canal, amassa o dedo no like, pra gente bater a meta de 100 likes, combinado? Se Deus permitir, rapaziada, mais tarde voltarei com mais informação do nosso rubro-negro.